Graça e paz, irmãos. Abra a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Quem vence? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que eles não fazem o que desejam. Quem vence? Carne ou o Espírito? Acredito que vocês já devem ter ouvido a história que eu vou contar agora, mas de qualquer forma serve de lição. Se você não ouviu, você vai aprender ela agora. Ela é contada de várias maneiras, eu conheço ela assim. Havia um pai que gostaria de ensinar uma grande lição para o seu filho. Seu filho estava meio rebelde, ali bagunceiro, dando um pouco de problema e andando pelos maus caminhos. Então ele falou assim para o filho: Filho, há dois lobos. Esses dois lobos estão brigando um com o outro. Para que eles possam sobreviver, eles usam de todas as suas artimanhas e armas. E o filho então achou interessante, mas como assim? Começou a ouvir um pouquinho mais sobre aquela história e ela ficava cada vez mais interessante e ele estava mais ainda atento às palavras daquele pai. Então o pai perguntou: Filho, você sabe quem vencerá a luta entre os dois lobos? Há um lobo bom e um lobo mau. Quem vencerá? Aí o filho, curioso, em querer saber a resposta, mas ali um pouco amedrontado, inseguro, não arriscou em dizer qual era a resposta, talvez por medo de errar. Ele disse o seguinte: Pai, eu não sei. E aí o seu pai sorriu e disse para ele: será aquele que você alimentar mais. E assim prosseguiu dizendo: Filho, assim é na sua vida espiritual. Daquilo que você se alimenta é aquilo que você é. Se você se alimenta mais das coisas da carne, o que você terá são as coisas da carne. Se você se alimenta das coisas do Espírito, então viverá pelo Espírito. Somos, no final das contas, aquilo do qual nos alimentamos. Quem tem vencido em sua vida, na minha vida, em nossas vidas? Carne ou Espírito? Como temos vivido? Qual tem sido o meu e qual tem sido o seu alimento? Como nós temos nos alimentado? Eu digo isso de maneira espiritual. Na semana passada eu disse que em alguns momentos nós iríamos falar sobre maturidade cristã e sobre, claro, os seus processos, e pensando também na necessidade do crescimento espiritual e no desenvolvimento de nossa vida cristã, mas com humildade. Falarmos deste assunto não como algo primário, porque talvez vocês já ouviram diversos sermões a respeito deste tema, mas no aspecto de relembrar, de nos autoexaminar e vermos como é que estão as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele sabia o que estava falando. E eu acho interessantíssimo
uma vez que ele abriu o coração, ele disse o seguinte, está lá em Romanos 7, ele disse assim, não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que eu odeio. Agora, porém, não sou eu mais que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer bem está em mim, mas o realizá-lo não. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isto faço. É interessante, né? E aí, hoje nós estudamos sobre a carta de Timóteo e sobre, claro, o apóstolo Paulo, que é admirado talvez por todos nós, e este homem estava reconhecendo a sua fraqueza, a sua limitação, e talvez até uma crise pessoal, dizendo, como é que pode? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas o bem que eu tenho que fazer, e eu sei que eu tenho que fazer, e eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E o mal que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Há um tempo atrás, eu aconselhando um jovem, ele veio com uma crise mais ou menos assim, pastor, eu não aguento mais. Mas o que foi? Olha, eu peco, aí eu me arrependo, peço perdão para Deus, mas passa um tempo, eu peco de novo, e eu caio naquilo, e eu caio, levanto, e caio, levanto, e caio, levanto, e eu acho que eu não sou digno, eu me acho desprezível, Deus não me perdoa, eu não acredito no perdão de Deus. E ele tem então aquele sentimento de culpa. O que diz para ele é o seguinte, essa luta não é só sua, essa luta é minha, essa luta é de todos aqueles que querem viver a vida de uma maneira que agrada a Deus. O bom, e eu disse para ele, é que você, mesmo errando, permite a ação do Espírito Santo em sua vida, porque você percebe o seu pecado. E quando nós não percebemos o pecado que habita em nós, é porque a nossa mente e o nosso coração está cauterizado, ou seja, não dói mais, né? É como uma ferida, né? Ela é cauterizada, ela é fechada, e ela então não transmite mais dor. O pecado, ele deve nos entristecer. Os nossos erros, sejam eles quais forem, a gente aqui não está julgando grau de pecado, até porque não existe o pecado, pecadinho, pecadão, existe pecado. E aí, quando eu tenho essa capacidade, essa humildade de olhar para dentro de mim e dizer, Senhor, eu tenho errado, eu preciso mudar, eu preciso me corrigir, mas eu não estou conseguindo. E essa luta é dia após dia. Cada um aqui talvez tenha uma área que é difícil. Cada um tem a sua área. E eu gosto de pensar que Deus, Ele reconhece o esforço dos teus filhos. E Ele sabe avaliar aquele que luta contra o pecado ou que já se entregou. E Ele sabe também aquele que já tomou gosto pelo pecado. Ele sabe diferenciar. Nós não enganamos a Deus. E eu gosto muito dessa frase. Não é mais puro aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se limpa. Por quê? Porque há pessoas que pensam que não pecam. Há pessoas que pensam que não erram. Mas nós erramos, nós pecamos. Nós devemos estar atentos, pois o pecado jaz à nossa porta. E ele está lá batendo a todos os momentos. Eu gosto de dizer também assim, para a gente nunca duvidar da nossa capacidade de pecar, porque nós pecamos. Tem gente que fala assim, eu não vou cair nisso, e aí mais cedo ou mais tarde acaba caindo. Se você for observar os pregadores, lembra aqueles pregadores mais radicais, moralistas, legalistas, que pregavam muito sobre alguma coisa,
eles acabaram caindo justamente naquilo que eles pegavam mais no pé, né? Como por exemplo o Jim Swagger, né? E tantos outros aí, que se levantou, que continua sendo pastor e tem o seu ministério e é abençoado, mas ele caiu. E ele caiu justamente naquilo que ele mais pregava contra. E é por isso que eu tenho que tomar cuidado. Há uma outra palavra do apóstolo Paulo que diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu e você, todos nós estamos sujeitos a cair, talvez cada um em sua área, mas nós estamos sujeitos. Pode ser na palavra, uma palavra mal colocada, pode ser numa atitude, pode ser numa decisão, pode ser numa postura, pode ser lá no meu caráter que precisa ser trabalhado, né? Então pode ser de diversas maneiras. O fato é que nós somos alcançados sim pelo pecado muitas das vezes. O que nós não podemos dizer é: a carne é fraca, e usar isso como uma espécie de muleta, de desculpa para dizer: não, eu sou pecador mesmo e já concordo com isso. Beleza, você concorda, mas eu não posso tomar essa forma e simplesmente me conformar com aquele estado. Eu preciso buscar a mudança. Tiago diz que nós somos tentados por aquilo que nós desejamos. Deus não nos tenta, Ele nos prova, são coisas diferentes. E nós somos tentados por aquilo que nós mesmos desejamos. Portanto, a grande questão é que eu queria que você refletisse, e eu também tenho refletido dia após dia na minha vida. Quem você tem mais alimentado? Do que você tem se alimentado? Das coisas de Deus? Das coisas do mundo? Da tecnologia? De livros, de músicas, de novelas, de filmes? Não sei. Qual tem sido o seu alimento? Porque às vezes você fica 2 horas assistindo um filme que é uma porcaria, e aí você não consegue ficar 5 minutos lendo a Bíblia e orar. Como é necessária a oração. No dia que tem a vigília de oração, nós sentimos como a igreja precisa ser fortalecida na oração, como os irmãos têm sido falhos nisso. A vigília, eu não aguento orar nem 5 minutos. Você acha que eu vou conseguir ficar aqui 3 horas? Eu nem sei quantas horas dura, das 9 à meia-noite, talvez, um pouquinho mais. Por quê? Hoje o pastor falou a respeito da leitura da palavra de Deus, do desejo de querer aprender, e aí eu venho para a IBD e falo: mas é muito raso. Por que é raso? Eu já aprendi tudo? Eu já sei tudo? Como eu sou abençoado pela vida do irmão Auriti, do Daniel, quando eles dão aula, e eu estou aqui, quietinho, ouvindo. Sou abençoado. Eu sou abençoado. Quando alguém ora e a oração impacta o meu coração, quando alguém canta e aquela canção impacta o meu coração, quem somos nós para dizer que nós não temos nada para aprender e para crescer, para se desenvolver? Temos andado no Espírito ou na carne? Façamos esta autoanálise neste momento. E eu vou falar aqui alguns versículos, 3 liçõezinhas para a gente colocar em prática nas nossas vidas. A primeira lição: você deve se arrepender. Salmo 51, 17: sacrifício aceitável para Deus é um espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás um coração arrependido e contrito. Deus te perdoa, mas você precisa se arrepender. E o arrependimento causa mudanças. Nós vamos ver isso. Segunda lição. Primeira lição: você deve se arrepender. Segunda lição: você deve pedir perdão.
e confessar os seus pecados a Deus. Se você afetou alguém, o próximo, peça perdão também para ele. Mas 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Não há pecado que Jesus não perdoa, a não ser a blasfêmia, né, contra o Espírito Santo, que é não crer em Deus. Isso não há perdão porque a pessoa não crê, né? Terceira lição: você deve mudar de atitude. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se também existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento e no nosso coração. Colossenses 3:1-2. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A escolha é minha e a escolha é sua. Quem a gente mais alimentar, nós vamos ter um resultado. Isso é muito básico, vocês sabem disso. Isso é lição de EBD. Como se a lição de EBD fosse algo fraco, não é? Às vezes a gente fala assim: isso é lição de EBD. Ué, na EBD nós estudamos o melhor livro do mundo. E o melhor livro do mundo não é algo fraco, fútil, frágil, algo poderoso, algo profundo, verdadeiro, impactante, que causa mudança, que causa transformação, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e se eu não ouço com o coração, não adianta. Eu estou aqui já aborrecido porque o pastor está falando demais, eu quero ir para casa e não quero saber. Se essa é a sua postura, você nunca vai crescer, e você nunca vai amadurecer. Agora, olhando para mim mesmo, pastor Paulo, e reconhecendo todas as minhas falhas, e você olha também para você mesmo e reconhece as suas falhas e coloca assim diante de Deus: Deus, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser transformado pelo teu poder. Concluindo então, essa é a nossa conclusão: quem estiver mais forte em sua vida, vencerá. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum, ou seja, não há hipótese, não há abertura, não há condição, não há possibilidade. Vocês satisfarão o desejo da carne. Meus irmãos, não é uma regrinha de matemática que você vai lá e dá e pode dar certo ou pode não dar. É prática. Ela está dizendo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Que o Senhor possa nos abençoar e dirigir os nossos corações, e que nós sejamos pessoas em que desejamos andar pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos orar? Eu já passo a palavra para o pastor. Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai. Eu me lembro ainda, recentemente, quantas vezes agindo pela carne, em várias situações. Às vezes no pensamento, em relação a alguém, no trânsito, em casa, com a esposa ou com o marido, com os filhos, com os pais, talvez sobre o governo, sobre as nossas condições de trabalho, sobre a igreja, sobre aquilo que a gente não concorda, sobre aquilo que a gente não gosta.
Quantas e quantas vezes agimos na carne, Pai. Ó Senhor, nos perdoa. Que possamos olhar para dentro de nós, querer e desejar essa maturidade que vem do Senhor, essa mudança e essa transformação que veio do Senhor. Senhor, é em Teu nome que eu oro, agradecido porque nós Te conhecemos, agradecido porque o Senhor nos perdoa e agradecido também porque o Senhor nos dirige os passos e nos conduz à transformação e à mudança de mente, de vida, de conduta, de caráter, de personalidade, de temperamento. Isso só é possível no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.